Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. É sempre um prazer te receber aqui. Hoje a gente vai dar a continuação do Evangelho de João. Nós estamos nessa série de 7 sinais e hoje a gente vai falar sobre 2 sinais que está no capítulo 6. Hoje a gente vai falar sobre a multiplicação dos peixes e também a gente vai falar que Jesus andou sobre o mar. Amém? Sem perca de tempo, vamos logo. Aqui o apóstolo João, a autoria é dele, seu nome significa a graça de Deus. Ele era judeu, pescador, irmão de Tiago e filho de Zebedeu e também com Salomé. Esse Tiago aqui foi o primeiro mártir da igreja ali quando Herodes mandou matar o seu irmão. Ele foi chamado de discípulo amado por Jesus porque realmente ele teve encontro. Porque realmente ele teve um encontro muito forte com seu mestre e esse homem passou a ser lapidado assim como todos os outros apóstolos, e esse homem amadureceu na fé e se tornou esse grande homem e deixou seu legado. A data do seu evangelho varia do ano 90 e 95 e alguns eruditos também até o ano 100, que provavelmente foi escrito o seu evangelho. Nesse tempo, João já era idoso, um homem maduro, preparado para deixar a marca do seu legado aí para toda a igreja de todos os tempos. O destinatário, João escreve para o mundo de sua época e também hoje para toda a igreja. A palavra mundo aparece várias vezes no seu livro e o texto-chave está no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O que é que o apóstolo João quer nos dizer? Que ele viveu coisas tremendas com seu mestre. Então, tudo que ele deixar agora, todos os sinais que ele escreveu, é porque ele viu, ele estava lá. Ele quer dizer, olha, vocês quando lerem o meu evangelho, só basta vocês crerem naquilo que eu vou deixar, nesses 7 sinais. Por quê? O foco de João é mostrar que Jesus está acima de todo o poder. E Jesus é o verbo, que ele se verbalizou, que ele veio nessa terra e deixou um grande ensinamento para os seus apóstolos. E João é a grande testemunha de tudo aquilo que ele viveu e viu. Então ele está dizendo, olha, só basta vocês crerem. Se tivesse somente o evangelho de João para toda a igreja, já era o suficiente para todos nós alcançar a vida eterna e a nossa salvação. Porque esses sinais que ele deixou foram sinais muito fortes e João realmente quer mostrar para os seus leitores que só basta a gente crer naquilo que ele deixou para a igreja como testemunha ocular. Esse é o foco do Evangelho de João. Amém? Então aqui a gente vai estudar hoje a multiplicação dos pães e Jesus anda sobre o mar. A gente já falou da água e o vinho, a gente já falou da cura do oficial do rei, a gente já falou da cura de um paralítico ali no tanque de Betesda e hoje a gente vai falar da multiplicação dos pães e também Jesus anda sobre o mar. Amém? E aqui tem um contexto histórico porque aqui está o imperador Domiciano. Aqui está até a data aí do nascimento dele e morte dele. Domiciano foi imperador romano de 14 de setembro de 81 até sua morte a 18 de setembro de 96. Esse homem, ele veio da linhagem de Vespasiano, irmão de Tito, que invadiu ali Jerusalém, destruiu o templo e dispersou ali todo o povo judeu, que é a grande diáspora. Então é uma família que estava em ascensão. E esse homem perseguiu muito a igreja e é nesse contexto que João vai escrever o seu evangelho. Porque esse homem manda no mundo, ele é visto como divino, ele é como um Deus para os seus algozes, para o seu povo, e ele tinha que ser adorado. Então ele persegue a igreja porque ele quer mostrar que é ele que manda, mas João não se importa com isso, escreve o Apocalipse ali na ilha de Patmos, escreve o seu evangelho, também escreve as 3 cartas que ele deixou para a igreja. Então João,
quer demonstrar no seu evangelho que Jesus está acima de Domiciano, que Jesus está acima de qualquer poder que venha existir nessa terra, que nós temos que crer somente naquilo que ele viu e deixou para a sua igreja. As fontes clássicas descrevem como um tirano cruel e paranoico, localizando entre os imperadores mais odiados, para comparar sua vileza com as de Calígula ou Nero. A gente sabe que Calígula também foi um grande imperador, mas também muito cruel, e também Nero, que mandou matar o apóstolo Paulo, mandou também matar o apóstolo Pedro, e muitos cristãos ali no Coliseu jogando para os leões ali, mandou tacar fogo em muitos cristãos ali em Porte, para toda a Roma ver. Também colocou a culpa nos cristãos num grande incêndio de Roma. Então esses homens mandavam no mundo, eram cruéis. Mas João não se prende, João escreve e deixa o seu legado, porque ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia com quem ele viveu, e o que ele viu realmente era muito mais superior do que o sistema do mundo. Domiciano acreditava firmemente na religião romana tradicional e dirigiu uma intensa política com o objetivo de ressuscitar os antigos costumes, de restabelecer a moral romana. O que é que ele queria? Ele queria o culto romano. Ele queria que todas as regiões conquistadas pelos romanos viessem a adorar, prestar tributo a ele. E aqueles que não fizessem isso seriam presos, seriam mortos. E era assim que esse homem via o mundo de sua época. A fim de justificar a divina posição da dinastia flaviana ao qual ele pertencia, enfatizou as fictícias conexões com a deidade romana mais importante, Júpiter. Assim como ele se via como Deus, como ele queria ser adorado, também no panteão grego-romano nós tinha ali Júpiter, que era um dos deuses mais adorados pelo povo romano. Então ele queria exaltar isso e não queria que ninguém se metesse em seu caminho. Aqueles que realmente contra a Roma e contra os ditos do imperador seriam tremendamente castigados. Então é nesse contexto que João tanto vai escrever o Apocalipse, tanto vai escrever o seu Evangelho e também as suas cartas. Também Domiciano também ressuscitou a prática do culto imperial. Ele queria ser adorado, ele se via como um Deus. E João quer demonstrar que negativo, que existe um Deus forte, que existe um Deus que multiplica pães, que existe um Deus que anda sobre o mar, que está sobre todo o poder e toda a autoridade dessa terra. Amém? Então aqui no Evangelho de João 6, agora a gente vai entrar no texto, diz assim o texto: algum tempo depois Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, no mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado de um doente. Então, aonde ele passava, ele deixava a sua marca. Ele se compadecia das pessoas, ele curava, ele ressuscitava, ele fazia grandes sinais e maravilhas. Então, é isso que João está falando no seu Evangelho. Amém? Que ele andou com ele, que ele viu tudo isso, ele participou, ele viu essa multidão que andava atrás de Jesus, e Jesus realizava muitas obras. Ele curava as pessoas, ele se compadecia e deixava o seu legado. Aonde ele passava, ele deixava ali a marca do amor, do profeta, do verbo, do Deus ressuscitado, porque realmente ele já está ressuscitado, ele já subiu ao céu, está à destra do nosso Deus poderoso. Então, continuando aqui, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Então Jesus vai reunir todas aquelas pessoas e seus discípulos para deixar o seu legado, para mostrar o seu ensino. É o grande sermão da montanha, quando a gente vai ver ali o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 em diante. Então Jesus também, aqui João também, ele pega um pouco
do que Mateus escreveu e também coloca aqui no seu evangelho. Por quê? Porque Jesus ele vai reunir toda essa multidão para operar as maravilhas. Depois de lhe dar o sermão do monte ali em Mateus 5, pregar todos aqueles ensinos, e depois ele vai fazer esses grandes sinais. Amém? Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próxima à festa da Páscoa judaica, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus aqui fez uma pergunta para o seu discípulo Filipe, para talvez despertar a fé de Filipe. Por quê? Porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia que essas pessoas não tinham como ser alimentadas a não ser por um grande milagre. Então era a multidão que vinha atrás dele. Muitas pessoas vinham também para ouvir a palavra e também para ser curadas pelo nosso Deus. Seguindo aqui, versículo 6, essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Por quê? Porque ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente, ele já sabe todas as coisas. A resposta que ele queria ouvir da boca de Filipe era que ele falasse: não, Senhor, eu confio em ti, e o que tu fizeres, nós vamos crer naquilo que tu já tem em mente. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Veja que Filipe está aqui, ainda não entendeu o mistério. Filipe ainda não entendeu que ele está com o Messias, que ele está com um homem que pode fazer qualquer coisa na nossa vida, mas mesmo assim Jesus vê que a fé dele ainda não é sobrenatural, que seus olhos ainda estão completamente cegos para toda aquela obra que ele já tinha realizado. E não só Filipe, mas também os outros discípulos. Então vamos lá. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Não era essa a resposta que Jesus queria da parte de Filipe, mas Jesus vai dar um grande ensino sobre isso. Outro discípulo, André, se André que é irmão de Pedro, outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra. Veja que André já vem com uma palavra de solução, diferente de Filipe. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Veja que Filipe ele chega com solução, mas ele não tem ainda em seu coração a solução grandiosa de que Jesus poderia fazer. Ele ainda vem com um pouco de verdade, mas também com um pouco de incerteza, com um pouco de incredulidade, porque eles ainda não tinham entendido a manifestação do Filho de Deus nessa terra. Não precisaria fazer essas perguntas para o mestre. Por quê? Porque Jesus ele é a solução de tudo. Jesus ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, porque ele é Deus. Disse Jesus no versículo 10: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então imagine aí em seu pensamento como se você tivesse aí num espaço grande e colocar 5.000 pessoas. É muita gente para ouvir o mestre. E como é que ele ia sustentar todas essas pessoas depois da ministração, depois que viesse a fome para toda essa multidão? Então era uma coisa realmente aos olhos dos discípulos e aos olhos daqueles que não creem no sobrenatural de Deus, como uma coisa impossível de se fazer aos nossos olhos humanos. Mas Jesus, ele sabe o que ele faz. Então ele dá a ordem: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 anos. Aqui Deus vai começar a mostrar a seu povo, Deus vai começar a mostrar a seus discípulos aquilo que eles não estavam crendo, aquilo que eles não estavam vendo. Amém? Então agora ele vai passar a agir no sobrenatural. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes.
Então Jesus mandou os seus discípulos ali, cada um pegar um cesto, e Jesus manifestou a sua glória. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Amém? Então Jesus manifestou a sua glória aqui com apenas 5 pães e 2 peixinhos. No momento que cada discípulo pegou aquilo, o pão e os peixes foram se multiplicando de maneira sobrenatural. Isso é uma coisa que manipula a física, manipula tudo, e é isso que João quer mostrar, que naquele momento em que os cestos foram entregues a cada pessoa que ali estava sentada, o pão ia se multiplicando naquele cesto de maneira sobrenatural e já pronto para o consumo. Porque Jesus não ia dar peixe cru para eles ainda fazerem. Veja como esse milagre ele é muito mais forte do que a gente imagina. Porque quando a gente olha assim aos nossos olhos, ali no cestinho, será que o peixe já estava pronto ali, o menino já trouxe pronto, ou ele ainda ia preparar? Aqui tudo indica que já estava pronto, porque essa pessoa que trouxe o cestinho, ele veio preparado para ouvir o mestre. Ele já veio ali com seus 5 pães e 2 peixinhos para alimentar ele ou talvez a sua família. Então já veio pronto para ele se alimentar. E Jesus vai nesse embalo que já está pronto também para alimentar a todos. Depois, no versículo 12, depois que todos receberam o suficiente, olha, veja que foi o suficiente para a pessoa realmente se alimentar e até ela dizer: eu não quero mais. Disse a seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Veja que ainda sobrou, então foi um milagre muito maior, a glória foi muito grande, porque ninguém pode fazer essa multiplicação se realmente a pessoa não for Deus, se realmente a pessoa não for o Messias. Amém? Nem o profeta fez o que Jesus fez, ajuntar, multiplicar da maneira que foi, somente o Messias tem esse poder. Então eles os ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido, e ainda sobrou, para mostrar que o nosso Deus, além de nos suprir as nossas necessidades, sempre sobra um pouquinho para que possamos ajudar também o nosso próximo. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Veja que o foco de tudo aquilo que Jesus manifestou a sua glória, dos milagres que ele faz no Evangelho, tem um fundo pedagógico, tem um cunho pedagógico, que é mostrar o quê? Jesus vai ali, ele realiza, manifesta um milagre. Para que ele manifesta? Para que ele faz tudo isso? Somente para as pessoas crer nele, para as pessoas creem nele, para que as pessoas se cheguem a ele e para que as pessoas realmente sejam impactadas por eles e passem a ser uma testemunha fiel da manifestação do seu poder. Então esse é o foco do milagre de Jesus. Nós não podemos vender os milagres, nós não podemos fazer sensacionalismo com os milagres que muitos estão fazendo aí na igreja, nas redes de rádio e televisão, vendendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, somente interessado em ganhar dinheiro. Mas o foco de fazer o milagre é deixar no coração das pessoas a marca de Cristo. Olha, sem dúvida, este é o profeta que devia ver o mundo. Aqui foram as pessoas que creram no milagre, que creram que ele era o Messias e que ninguém poderia fazer aquilo que ele estava fazendo. Então essas pessoas que tiveram essa consciência foi as pessoas que realmente aceitaram a palavra, passaram a ser discípulos de Jesus nessa terra e fazer a sua vontade, da glória a Deus para Jesus. Esse é o foco dos milagres de Jesus. E aqui a gente vai falar agora sobre o outro milagre aqui do capítulo 6, que agora ele vai andar sobre o mar.
Isaías não andou sobre o mar, Moisés não andou sobre o mar, nenhum profeta poderoso andou sobre o mar, nem João Batista, somente o Messias andou sobre o mar. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por quê? Porque ainda não é o momento de Jesus vir nessa terra como um rei. Amém? Não é o momento de Jesus vir nesse momento que ele está aqui. O momento é dele vir como um servo sofredor que precisa fazer os sinais e ir para a cruz do Calvário para morrer pelos pecados da humanidade, ser o sacrifício maior de todos os tempos pelo amor à humanidade. Mas muito queriam proclamar ele rei à força por causa do jugo do Império Romano. E não foi esse o foco da sua primeira manifestação, da sua primeira vinda a essa terra. O foco era de vir como um servo sofredor, como Isaías profetizou, que ele ia sofrer, que ele ia passar por humilhação, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Por quê? Porque aqui, aqueles, quando viram que ele estava fazendo todos esses sinais, estavam em seus pensamentos: poxa, esse é o profeta, esse é o Messias, então quer dizer que ele vai para Jerusalém, ele vai tirar o jugo romano das nossas costas e ele vai se proclamar rei ali no trono de Davi. Amém? E isso ainda vai acontecer na segunda vinda dele, que ele vem como rei e juiz para julgar a humanidade. No versículo 17, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Veja que eles partiram sozinhos e Jesus realmente queria aqui fazer uma grande surpresa para tirar qualquer dúvida dos seus corações que ele era o Messias. Soprava um vento forte no versículo 18 e as águas estavam agitadas, muito mesmo forte. Aí você sabe que é um mar forte, né? Quando a gente está aí na beira de um oceano, a gente vê que quando está ventando, aquela onda ela vem, chega até 3, 4, 5 metros, ela vem com força e joga muito longe. Então é nesse contexto que Jesus está vindo sobre o mar. Depois de terem remado a cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Por que eles ficaram aterrorizados? Porque nunca alguém tinha visto o que eles viram. Veja que esses homens foram realmente escolhidos com grande propósito de receber essa revelação. Olha que privilégio, mas mesmo assim impactou eles, porque te coloca no lugar deles. Você vê um ser humano andando sobre o mar. Isso é quase impossível, né? Nenhum homem tem esse poder de andar sobre o mar. No versículo 20, ele disse: sou eu, não tenha medo. Aqui ele tenta calmar os seus discípulos, porque eles estão todos aterrorizados. Ele diz: sou eu, não tenha medo, confie em mim que eu estou aqui. Aplicação para a nossa vida. Deus multiplica tudo em nossa vida nos momentos difíceis. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, no momento certo, Deus faz por nós. O milagre não sustenta a nossa fé. O que sustenta a nossa fé é nossa crença em Deus, é nossa vida de comunhão com o Senhor, é nossa vida de entrega, sempre fazendo a vontade do Senhor. O milagre aviva a nossa fé em Jesus Cristo. Então esse é o foco. Toda vez que Ele manifestar um milagre na tua vida, é para avivar a tua fé, é para que você tenha certeza que realmente Ele existe, que realmente Ele é o Filho de Deus. Outra aplicação: a tempestade com Deus é melhor. Por quê? Porque se é Ele que coloca a gente na tempestade, é Ele que vai socorrer a gente no momento certo. Basta a gente colocar a nossa fé em ação. A tempestade nos faz refletir na nossa vida, porque no momento de alegria, só gozo, a gente não pensa muito na vida. Salomão nos alerta que a gente vai fazer uma reflexão na nossa vida quando a gente vai a um velório, né? Não quando a gente vai numa festa.
Então é isso também aqui que o mestre quer nos dizer. Jesus andou sobre o mar para mostrar que ele era Deus na tempestade e na alegria. Então, qualquer momento da nossa vida, Deus ele está conosco, se for na tempestade e se for também no momento de gozo e alegria. Seja qual for nossos problemas, ele multiplica para melhor e acalma a nossa tempestade. É verdade. Quer multiplicação? Uma pergunta. Quer que Jesus acalme a tempestade? Então deixe nas mãos do Senhor a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus problemas, que Ele dará a solução. Mas você não pode apostatar da fé, você não pode abandonar o barco, você tem que mostrar que realmente acredita nele, tanto no momento de dificuldade, como também no momento de alegria. Muito obrigado você que ficou comigo até agora. Eu creio que você vai ser muito edificado por essa palavra e as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, e que o Senhor possa te abençoar e que você possa entender que Jesus é o Verbo, que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele manifesta a glória dele para aqueles que creem nele, aqueles que entregam a sua vida a Ele, e Ele com certeza no momento certo Ele manifesta a sua glória. Então que você possa ser tremendamente abençoado por este canal, por esse ensino, e que Deus venha te guardar de todo mal. Feche os teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, nós te apresentamos as pessoas que vão ainda ouvir, as pessoas que vão assistir esse vídeo, que elas possam ser tremendamente edificadas por Ti, e que esses milagres venham fazer parte da sua comunhão, da sua fé, para que aumente ainda mais a sua fé em Ti, e que para que, crendo, eles possam ser tremendamente abençoados por Ti. Edifica a vida dessa pessoa que vai receber esse ensino, e que ela possa ser bênção, Senhor, também na vida de outras pessoas. Que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Gleidson, aqui é o Ministério Adoração e Graça, e também aqui é o nosso canal Escatologia Pura. Espero que você tenha gostado desse estudo. É um estudo bem simples, bem objetivo, mas com muito amor, feito com muito amor para a edificação do corpo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê like e compartilhe para que esse vídeo venha a ser relevante para o YouTube, ele ganhe uma proporção maior e todos sejam abençoados por Deus. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Como sempre, tchau, bye, fui.